Olá, meu nome é Stefânia de Paula, sou professora do curso de Engenharia de Produção e também membro da Comissão Própria de Avaliação. Hoje, dentro da semana de avaliação intitulada Trabalhando com o Imprevisto e Criando Práticas, Novas Práticas, eu venho falar para nós aqui a respeito dos resultados da URGS em relação aos rankings. Sempre que se trata do assunto rankings, lembramos que eles revelam o resultado de um trabalho que já foi realizado, e não necessariamente um foco nosso a ser perseguido. Como vocês podem ver nessa tabela, ela é apenas um resumo de alguns dos rankings. A URGS participa de muitos rankings internacionais, alguns deles, como por exemplo o Webometrics, inclusive que tem 2 edições anuais. A grande maioria tem uma edição apenas. Se a gente observar aqui no quadro ao lado, nós vamos observar as cores que denotam em verde situações em que nós melhoramos a nossa posição mundial, na América Latina ou no próprio Brasil. Em laranja, aí, quando nós caímos dentro dessa classificação, em amarelo, aquelas posições que nós mantivemos. Essa oscilação da posição ocupada pela URGS é decorrente do seu desempenho, é claro, mas também devido à entrada de outras instituições a cada edição. Sempre que existe a entrada de novas instituições, a posição ocupada pela URGS pode sofrer alterações. É lógico que também que isso depende da nossa disponibilização de informações na internet e a qualidade dessa informação que está sendo disponibilizada. Alguns anos atrás, por exemplo, o próprio painel da qualidade foi traduzido para inglês, de tal forma que ficasse mais fácil, né, a disponibilização dessas informações. Se a gente observar no quadro, nós teremos 3 rankings que estão assinalados em negrito, que é o Xangai, o QS e o Times. Esses 3 rankings são talvez os mais relevantes, uma vez que eles nos dão maior visibilidade no mundo. E nós vamos a seguir explicar um pouquinho mais detalhadamente como é que nós temos evoluído aí nesses rankings. Antes disso, nesse slide aqui, o que nós queremos mostrar são a comparação dos critérios usados no Xangai, no ranking QS e também no Times. Quando nós olhamos para esse quadro, nós podemos observar que o ranking Xangai e o QS, eles privilegiam a qualidade da educação. Se a gente fizer o somatório dos pontos ali, da ponderação, né, ela vai predominar principalmente nesse bloco, que é o da qualidade da educação. No caso do Xangai, essa qualidade é refletida, por exemplo, pela existência de prêmios Nobel na instituição, ou mesmo pela reputação junto ao mercado. Enquanto que os critérios QS são mais ligados à reputação acadêmica junto ao mercado, por exemplo. Quando nós olhamos para o THE, que é esse mais da nossa direita, nós observamos que eles distribuem os pesos entre as 3 categorias de pesquisa, as 4 ali, que são qualidade da inovação, resultado de pesquisa, internacionalização, inovação e desempenho per capita. Eu disse 4, mas na verdade são 5, né, categorias. A inovação e a internacionalização são objetivos que a URGS tem buscado, nós sabemos disso pelos próprios objetivos traçados no nosso PDI, mas quando comparada com instituições muito mais antigas e consagradas no mundo, nós percebemos que ainda temos aí uma caminhada a percorrer nesse sentido. Mas já temos que ficar bastante felizes, porque são poucas as instituições no mundo que conseguem ser ranqueadas. Mesmo elas se inscrevendo para ser ranqueadas, nem sempre elas conseguem. Só aquelas que realmente têm um desempenho aí destacável, né? E nós temos nos mantido relativamente bem neles, porque temos procurado trabalhar com seriedade aí os 3 pilares de ensino, pesquisa e extensão. Vamos olhar um pouquinho então os números. Se a gente olhar aqui o ranking Xangai, o que nós podemos observar é que temos nos mantido aí na 5ª posição desde 2015, né, quando se trata da avaliação das instituições no Brasil. E ficamos muito felizes, porque também em relação à América Latina, a nossa posição evoluiu aí de 2019 para 2020, da 8ª posição para a 6ª posição, o que é uma boa notícia para nós. Olhando agora para o ranking QS, o que a gente também observa é a manutenção aí de uma posição entre 6º colocado e 8º desde 2019, né, que é uma posição bastante interessante, e eu vi uma queda uma queda um pouco acentuada aqui em relação à América Latina.
Conforme nós comentamos ali atrás, isso pode ser devido à entrada de novas instituições que fazem com que a gente também oscile, né, no posicionamento que nós ocupamos. Em relação ao THE, nós temos mantido aí a quinta posição desde 2019, o que para nós é uma alegria, com uma também manutenção no posicionamento não só no Brasil, como também na própria América Latina. Essa pequena oscilação, ela não é significativa. Não precisamos nos preocupar tanto assim com ela. Passando agora para a avaliação dos recortes, né, o que significam esses recortes? Os avaliadores, eles fazem uma seleção de países, né, que se localizam numa determinada região geográfica e fazem a reponderação daqueles indicadores. Se a gente observar o quadrinho aqui abaixo, ele mostra exatamente os pesos, né, modificados para os países da América Latina. Levam em consideração, então, as especificidades em relação à pobreza, desigualdades sociais, políticas governamentais, e determinam novos pesos e fazem a normalização dos dados para os países dessa região. Observando o gráfico, a nossa posição também, ela até deu uma certa melhorada de 2016 para cá, estamos nos mantendo na 7ª posição em relação ao Brasil, e a curva relativa à América Latina, ela se suaviza se a gente comparar com a curva apresentada para os países, né, todos os países do mundo, quando nós estamos olhando lá o QS mundo em relação ao QS aqui na situação latina, né, da América Latina. Nós também temos um recorte que o QS faz em relação aos países dos BRICS, mas por alguma razão eles não atualizaram esse ranking. Nós temos aí a posição ocupada em 2019, que era a posição, 9ª posição no Brasil, e em relação à América, aos países, né, do BRIC, uma posição um pouco pior, um pouco piorada ali em 2019. Em relação ao recorte América Latina do ranking THE, nós temos boas notícias. Nós melhoramos ali tanto em termos de ensino quanto de pesquisa, e pequenas oscilações aqui na avaliação, uma vez que esses critérios têm alto peso, fez com que nós mudássemos a nossa posição de 9ª posição em 2020 para a 5ª posição em 2021. Isso é um reflexo aí do esforço que tem sido feito, e mostra que nós podemos ainda melhorar mais, se nós levarmos em consideração os demais critérios, né, que é a questão de citações, inovação e internacionalização. Nós temos ainda esse gráfico, esse quadro, que mostra um recorte para as economias emergentes. Quando nós falamos de economias emergentes, nós podemos estar falando de 3 possibilidades, que é a emergência avançada, secundária e de fronteira. Até a realização desse ranqueamento, o Brasil está classificado em emergência avançada, junto com os países República Tcheca, Hungria, Malásia, México, África do Sul, Taiwan, Tailândia, Grécia e Turquia. Embora tenhamos tido assim, uma pequena queda em relação às instituições dos demais países, em termos de Brasil, nós temos nos mantido na mesma posição. Ou seja, estamos firmes aqui em relação ao Brasil, podemos melhorar um pouquinho aí o nosso ranking, se considerarmos todos os demais países aí das economias emergentes. Até aqui nós estamos falando dos rankings que dão visibilidade para nós internacionalmente, mas também temos um ranking importante, que é o ranking Folha, e que dá uma certa visibilidade em termos de país. Nós notamos aqui que, para esse ranking, 74% dos pesos estão distribuídos em pesquisa e ensino, nos critérios ligados à pesquisa e ensino. Mas também eles avaliam reconhecimento junto ao mercado, a inovação e internacionalização, semelhante ao THE. A falta de atualização de dados, se nós observarmos, observem que nós estamos aqui com dados até 2019, nós estávamos nos mantendo aí desde 2015 na 5ª posição. Nós não tivemos ainda a atualização para 2020 e 2021, em virtude do fato deles usarem nos cálculos os dados do ENAD e as notas das instituições e dos cursos do IGC, que estão atrasadas. Nós teremos um pouquinho mais de informações a respeito disso a seguir. Não aqui nessa apresentação, mas na apresentação do CPC e do IGC.
De qualquer forma, nós temos aí nos mantido na quinta posição desde 2015. Bom, fazendo então uma síntese e levando a uma certa conclusão aqui desses rankings, nós percebemos que, apesar de estarmos olhando rankings não como foco, mas como resultado de um trabalho, nós podemos identificar aí alguns aspectos que podem ser melhorados. Olhando para os rankings internacionais, nós temos mantido aí a nossa qualidade na educação e devemos seguir mantendo ênfase na pesquisa, na extensão e na própria graduação, buscando sempre a excelência dessas atividades. Podemos melhorar a nossa internacionalização, que é um objetivo do nosso PDI, e a divulgação das ações das nossas universidades, dos egressos nas nossas mídias, utilizando uma boa comunicação aí. Dar mais ênfase também à inovação e em relação à nossa relação com as empresas. Com respeito aos rankings nacionais, nós devemos aí reforçar a divulgação das ações da universidade dentro da própria universidade, junto aos nossos alunos e também com os nossos egressos. E também podemos divulgar melhor dentro do país e nos países vizinhos, dando maior visibilidade para as atividades incríveis que a URGS tem feito, nos 3 pilares aí de ensino, pesquisa e extensão. E claro, mais uma vez, melhorar a nossa relação com o mercado, principalmente com as empresas que são empregadoras. Muitas vezes as instituições que fazem essas avaliações estão localizadas no estado de São Paulo, e é importante nós darmos visibilidade a tudo aquilo que nós fazemos aqui na região sul. Nós agradecemos, então, a atenção de todos e ficamos agora à disposição para quaisquer questionamentos que possam haver. Muito obrigada.